Leitura do livro A Nova China, para além do socialismo e do capitalismo, o crescimento estimulado pelas reformas. As quatro grandes ondas da reforma econômica na China começaram com o setor agrícola. Quando Deng Xiaoping subiu ao poder, 80% da população chinesa morava no campo. O país adotara um sistema utópico de produção agrícola centralizada e distribuição igualitária, administrado pelas comunas populares. Isso amarrou a maior parte da imensa força de trabalho do país ao campo, onde famílias trabalhavam juntas em lotes de terra em troca de frações iguais, mas minúsculas, daquilo que produziam. Todas as outras atividades comerciais eram consideradas capitalistas e, por isso, eram estritamente proibidas. Os excedentes alimentares das comunas populares eram entregues ao governo a um preço artificialmente reduzido e usado para financiar a indústria pesada, vista então como símbolo máximo do poderio econômico chinês. Esse sistema agrícola coletivo oferecia poucos incentivos ao aumento da produtividade. Em decorrência disso, embora a maior parcela do povo chinês trabalhasse nos campos, a produção agrícola não conseguia pôr comida suficiente na mesa de todos. Por meio das reformas, o governo introduziu formalmente um duplo sistema de preços no começo da década de 80, substituindo a agricultura coletivista por um sistema de responsabilidade familiar, que permitia aos agricultores lavrar lotes de terra individuais e ter direito a parte do fruto do seu trabalho. Depois de entregar uma parte ao governo ao preço do Estado, os agricultores poderiam vender o restante a preço de mercado e ficar com lucro. Com base em suas primeiras mostras de sucesso, o sistema foi endossado oficialmente e teve efeitos extraordinários. Entre 78 e 84, a produção de grãos por unidade de terra cresceu 43% e a produção agrícola total mais de 50%, apesar da redução global da força de trabalho no campo à medida que as pessoas iam se mudando para as cidades. A produtividade agrícola cresceu tão rápido que muitos trabalhadores que permaneciam no campo passaram a ter tempo livre para se dedicar às atividades que nada tinham a ver com a lavoura. Em 6 anos, o número de habitantes da zona rural que viviam em extrema pobreza caiu pela metade, de 250 milhões para 128 milhões de pessoas. Para os consumidores, os preços dos alimentos subiram um pouco quando o Estado parou de reduzi-los artificialmente, mas esse aumento permaneceu dentro de margens toleráveis, pois foi compensado por um rápido crescimento da oferta de alimentos. Gostaria de mencionar aqui um detalhe importante. Embora tivesse sido suprimida boa parte das forças econômicas que proporcionavam incentivos e mercado livre, o Partido Comunista da China procurou compensar esse fato, encorajando o espírito revolucionário, patriotismo e o orgulho pelo rejuvenescimento da nação. Os profissionais de melhor desempenho eram homenageados com a maior premiação do país, a de trabalhador modelo nacional. Esse reconhecimento não visava somente a classe operária, mas também a intelectuais, técnicos, cientistas, professores e médicos. Além disso, em reconhecimento por realizações extraordinárias em seu campo de atuação, as pessoas eram nomeadas para posições de prestígio como delegadas do Congresso Nacional do Povo. Esse incentivo inspirou muitos trabalhadores a contribuir para a reconstrução nacional à custa dos seus interesses pessoais e até mesmo de sua vida, pelo que foram canonizados como mártires da Revolução. No começo e meados dos anos 80, o governo implementou uma segunda onda de reformas, criando zonas econômicas especiais, ZEEs, que reproduziam os efeitos da economia de mercado abertas e voltadas para a exportação. Os privilégios concedidos às ZEEs eram tão extensos quanto excepcionais: isenções de impostos, tarifas alfandegárias reduzidas, preços mais baixos para aquisição de terras e maior flexibilidade para negociar contratos de trabalho e de financiamento. O experimento das ZEEs teve um sucesso extraordinário. Empresas estrangeiras trouxeram tecnologia, equipamento e know-how e, em contrapartida, beneficiaram-se do baixo custo da mão de obra chinesa, do ambiente propício aos negócios, da boa infraestrutura e do mercado interno gigantesco. A China foi inundada por investimentos estrangeiros. O sucesso das quatro primeiras EEs, estabelecidas em Shenzhen, Zhuhai e Shantou, na província de Guangdong, e em Xiamen, na província de Fujian, fortaleceu a confiança do governo o suficiente para que, em 1984, fossem implementados programas de abertura semelhantes em 14 cidades. Com o tempo, a China se tornou um polo global de processamento e de exportações, essencialmente reunindo bens intermediários vindos do exterior para reexportá-los na qualidade de produtos finais. No final da década de 80, o ritmo formidável desse novo surto econômico já havia abrandado. O menor crescimento da década foi verificado em 89, quando os acontecimentos da Praça da Paz Celestial polarizaram a economia nacional. Tirando vantagem da fragilidade da situação política, os adversários da reforma estavam começando a ganhar terreno,
mas na viagem ao sul, que fez em 1992, Deng Xiaoping redobrou seu compromisso de aumentar o impacto das reformas. Ele encorajou as autoridades locais a adotar o espírito empreendedor e a continuar abrindo mercados. Também prometeu um apoio inabalável às empresas privadas, que tiveram uma explosão de crescimento nos anos seguintes. À medida que muitas empresas privadas começaram a superar suas congêneres administradas pelo Estado, o governo passou a reformar essas estatais atrasadas. Anteriormente, as empresas estatais tinham sido a espinha dorsal econômica da nação, gozando de monopólios que lhes permitiam comprar materiais e equipamentos a preços reduzidos, a vender produtos manufaturados a preços artificialmente elevados, e depois de décadas de desempenho de papel de destaque em um sistema dedicado à promoção do socialismo. No entanto, muitas empresas estatais haviam se tornado pesos mortos na economia geral do país. Seguindo a mesma estratégia gradual que havia seguido as reformas agrícolas através das ZEEs, o governo, com cautela, foi oferecendo cada vez mais autonomia aos gestores das empresas, sobretudo em decisões referentes à produção, venda, financiamentos, investimentos, expansão e modernização tecnológica. As empresas estatais começaram a oferecer ações na Bolsa de Valores públicas. Uma vez identificadas as empresas que dão um lucro, o governo discretamente deixou de que elas falissem ou as vendeu aos funcionários. Em 1994, o setor privado já respondia por 40% dos empregos urbanos da China, e quando 10 anos antes a própria palavra privatização era um tabu, hoje em dia o setor privado emprega cerca de 80% da força de trabalho urbana na China. A Praça da Paz Celestial, a Praça Tiananmen, ou Tiananmen, passou a ser conhecida em todo o mundo por esse nome, em consequência de um massacre ocorrido em 1989, conhecido como Massacre de 4 de Junho, em virtude da opressão do governo da República Popular da China contra manifestantes populares pacíficas em Pequim, na capital. Esse terceiro conjunto de reformas procurou resolver outras falhas profundas do sistema socialista de estilo soviético adotado na China. A ausência de concorrência. Até meados da década de 80, as empresas estatais não tinham nem incentivo para se expandir por conta de sua própria iniciativa, nem necessidade de competir ou adotar novas tecnologias. As empresas ineficientes e retrógradas eram aceitas como condescendência, e as empresas recém-abertas, mais produtivas e inovadoras, não tinham muita chance de obter as bênçãos do governo. Em resumo, o efeito purificador dos mecanismos de mercado estava ausente na economia centralizada. Sem concorrência, não havia incentivo para o progresso e para a inovação. Sujeitando as estatais a padrões mais elevados de desempenho e abrindo o mercado para concorrentes privados, o governo deu a essas entidades subsidiadas uma dose saudável de disciplina de mercado. A última grande maré de reformas econômicas ocorreu quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio, a OMC. Isso ocorreu em 2001, escancarando suas portas para o comércio global. O governo liberalizou as exportações de forma agressiva, eliminando grandes barreiras ao comércio e cortando as tarifas pela metade. Dos 160 setores de serviços da China, 100 foram abertos para estrangeiros nos anos subsequentes. Regras e regulamentos foram reescritos para atender aos padrões internacionais, com exceção de certos setores monopolizados pelo Estado por serem considerados essenciais para a segurança nacional. As empresas chinesas foram incentivadas a negociar diretamente com empresas estrangeiras, em vez de ter que recorrer à intermediação de uma estatal, como no passado. A entrada da OMC anunciou uma nova onda de crescimento entre 2000 e 2007, quando o PIB per capita real da China quase dobrou. Poucos anos depois de entrar na OMC, a China já ostentava uma grande excedente comercial, já tinha acumulado uma quantidade expressiva de reservas em moeda estrangeira e já era dona de uma quantidade significativa de títulos do Tesouro estadunidense. O capital estrangeiro continuava entrando no país a todo vapor, fluindo para empresas de exportação e para setores industriais, hoteleiro e construção civil. Em 1978, a China estava no 33º lugar no ranking global de comércio, e o total de suas importações e exportações era avaliado em 206 bilhões de dólares. Mas em 2009, menos de uma década depois de entrar na OMC, o país já se tornara líder isolado em matéria de exportações. Em 2017, o total de importações e exportações da China alcançaram 4,1 trilhões de dólares. As consequências do rígido planejamento econômico chinês anterior a 1978 foram benéficas à medida que se proporcionaram à nova liderança um capital acessível com que trabalhar. E Deng Xiaoping soube aproveitar a oportunidade, partindo de uma economia cujo desempenho era muito inferior ao seu potencial. Ele restabeleceu o vínculo entre o esforço e recompensa, liberando uma avalanche de incentivos, mobilidade e concorrência, flexibilidade de preços e inovação.
Depois abriu a economia para fazer experiências com o comércio e os investimentos internacionais, conservando ao mesmo tempo a estabilidade política e social. Com isso, a economia chinesa estava pronta para uma explosão de crescimento. Esse surto ocorreu na China mesmo na ausência dos seus pré-requisitos típicos do crescimento econômico, o Estado de Direito, a segurança dos direitos de propriedade e um ambiente propício aos negócios. Em outras palavras, as condições da China estavam longe de ser ideais, mas isso não retardou o ritmo frenético de crescimento quando as reformas entraram na ordem do dia. Continuo no próximo vídeo.